Duplo Expresso. Na primeira parte do programa e no final nós tivemos uma discussão sobre política, eu e você falamos da questão do incêndio também, da questão aí da pressão que vai se exercer hoje ao longo do dia no presidente Lula, das pessoas que vão lá visitá-lo para falar que ele tem que desistir da candidatura e nomear o Fernando Haddad como sucessor. A Gleisi Hoffmann, que era uma pessoa que queria atender à vontade do Lula, que fala a todo mundo que vai lá visitá-lo, que quer concorrer até o final, foi proibida na semana passada de vê-lo. Ela não vai poder estar lá hoje para ouvir o que o Lula disse de verdade. Quem vai estar é o Fernando Haddad e outras pessoas que vão levar informação de fora para o Lula, dizendo, olha, o TSE mandou dizer isso aqui, hein? Se não fizer isso, a casa vai pegar fogo. Fogo de novo aí. Ou então ele vai sair falando, não, o Lula falou isso aqui. Pois é, complicada essa situação. Então, todo mundo de olho, ok, vamos falar do incêndio na FRJ, que é importante, sim, mas sem perder de mente que o principal da disputa política, que é a pressão que se exerce por todos os lados do presidente Lula pelo golpe e até agora do pessoal internamente, que vai lá na cela entrar hoje para pressioná-lo, vai se dar hoje também, Carlos Crespo. Duplo Expresso. Mês decisivo, começa, né? Primeira semana de setembro, esse último mês antes da eleição, que nunca pode ser normalizada, eleição entre muitas aspas, e com diversos fatos aí que a gente tem que analisar para nos prepararmos para esse combate. Quem de fato está querendo lutar contra o golpe, quem de fato não quer normalizar a eleição, esses momentos são decisivos. Por enquanto, a resposta, a gente ainda tem bastante esperança, porque a ler aí as notícias, apesar daquele golpezinho ali combinado no TSE na sexta-feira para tentar fazer uma operação choque e terror na cúpula do PT para conseguir impor a substituição o mais rápido possível, o Partido dos Trabalhadores decidiu, ao que parece, ir recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que não era o que o pessoal ali que estava no TSE, todo o pessoal que estava no TSE naquele dia queria. Isso é importante, uma vitória para mostrar que realmente há resistência a essa história da substituição. A gente está vendo uma ofensiva até de opinião aí em sites da blogosfera, pessoas culpando Lula, dizendo que ele está sendo imprevidente, querendo manter a candidatura dele. Mas uma coisa interessante, o Carlos Krebs, mesmo essas pessoas, ao menos já admitem que o Lula quer manter a candidatura dele, mesmo que seja para criticar algo que o pessoal dizia que não era, que não sabia. Por exemplo, a gente já tinha tido aqui na semana passada a fala que nós comentamos bastante da Helena Chagas, dizendo que o Lula dizia a quem lá ia visitar ele que ele queria manter a candidatura dele até o final. Ela falou, não, mas eu acho que é mentirinha dele, ele tá brincando, ele tá falando isso para deixar o pessoal nervoso, para tentar melhorar a situação dele. Aí ela dava a leitura dela, não sei qual é o subsídio que ela teve para chegar a essa leitura. Certamente ela não teve uma visita exclusiva lá à carceragem da Polícia Federal. Agora, por esses dias também o Paulo Henrique Amorim, que é alguém que a gente respeita bastante, cujo trabalho nós admiramos, é um talento, ele também publicou um artigo do qual nós não poderíamos discordar mais. Ele fala que o Lula está dividindo o PT. E aí fala isso, que o Lula quer manter a candidatura dele até o fim. É bom, mais uma fonte confirmando que o presidente Lula quer manter a sua candidatura até o fim, apesar das pressões de todos os lados que se fazem sentido. A direita prenderam ele para isso, prenderam para ele desistir da candidatura. Mesmo assim, ele está mantendo. O próprio pessoal do partido que está de, olha, desiste, coloca isso, não vai atrapalhar a nossa campanha aqui para governador, vai atrapalhar nossa campanha para a Câmara, vai atrapalhar nossa campanha para as assembleias legislativas, o pessoal de dentro também lá, né? No ouvido dele, mas ele está resistindo. Agora, o Paulo Henrique Amorim lê em cima disso, dizendo que o presidente Lula estaria dividindo o Partido dos Trabalhadores. A nossa visão é a oposta. Carlos Krebs, quem está dividindo o Partido dos Trabalhadores é o pessoal do Plano B. Se tem uma unanimidade no PT, é o presidente Lula, desde sempre. Quem era que transitava por todas as tendências ali e conseguia fechar aquele balaio de gato? Era o presidente Lula. Ele é a unanimidade. Então, a partir do momento que alguém está tentando substituí-lo contra a vontade dele, e expressa pelo Paulo Henrique Amorim, pela Helena Chagas e por pessoas com quem a gente conversa, inclusive, que tem acesso ao presidente Lula, quem está dividindo é quem está tentando prejudicar a posição dele de manutenção da candidatura. Então, a nossa leitura, é oposta, Carlos Krebs. Na verdade, para unir o PT é manter a candidatura do Lula até o fim. E ficar esperto, Carlos Krebs, com aquela questão que a gente conversou aqui ontem, e eu fiz questão de enfatizar no meu artigo, do conflito entre o agente principal. É algo da teoria econômica, eu já expliquei um pouquinho complexo, mas é quando você tem uma parte e você tem
um ente representando, um indivíduo representando os interesses dessa parte. Muitas vezes você tem um conflito entre o interesse imediato daquele representante e do representado. Então, por exemplo, a empresa e a sua direção. Então, por exemplo, a direção, isso acontece muito e foi causa das crises passadas aí financeiras do capitalismo. Muitas vezes você tem uma direção que fica ali temporária, né? O presidente fica sendo presidente da empresa 5 anos, 10 anos, e o pagamento dele varia de acordo com os bônus que ele recebe pela lucratividade naquele período. Então, por isso, ele tem a tendência, o incentivo a fazer o quê? Reduzir os custos ao máximo para aumentar a lucratividade, o retorno sobre o capital. Com isso, a ação vai subir na bolsa e ele vai ganhar o bônus. Só que muitas vezes, nesses cortes, ele faz, naquele curto período, no curto prazo, aumentar a lucratividade para ele poder ganhar o salário dele alto, só que isso mata o futuro da empresa, porque ele corta a área de pesquisa e desenvolvimento, diminui a qualidade, isso queima, né, o filme dele com os consumidores, diversas coisas, diminui, né, o atendimento ao cliente, tudo isso que no futuro vai prejudicar e a empresa vai falir. Tem diversos exemplos, inclusive parece que a Sharp no Brasil, o Carlos Quedes, acabou assim, entrou uma pessoa desse gestor, vou cortar tudo. Aí botou, a empresa estava no vermelho um pouquinho, aí ele botou no azul 3 meses e quebrou a empresa. Assim, é exatamente esse tipo de coisa, Carlos Krebs. Isso é um exemplo que a gente assistiu, Rômulus, na crise financeira de 2008 nos Estados Unidos. No momento aquele da explosão da bolha imobiliária, o governo americano acabou socorrendo as indústrias automobilísticas. E a gente tem o exemplo da General Motors, por exemplo, que os seus diretores embolsaram com essa ajuda um poupudo bônus no final do ano, que era um absurdo. Uma empresa que era para ter falido, não faliu por causa da assistência estatal, e os seus diretores, que poderiam, na verdade, ser responsabilizados por levar a empresa à bancarrota, estavam ali recebendo dividendos fakes, né, mentirosos, porque não teve lucro, teve um aporte financeiro. Exatamente. Trazendo isso para a realidade política do Brasil atual, qual que é a questão? O exemplo da Wikipedia, eu botei um print screen da Wikipedia no artigo que eu publiquei no sábado, ele falava do conflito entre um advogado e o seu cliente, no sentido que o cliente teria a vontade de terminar o caso o mais breve possível, para ter menos gastos com assessoria jurídica, ao passo que o advogado, o interesse dele para ganhar a comissão era que aquele caso se estendesse o máximo possível. Isso é abstrato. Agora, no caso do presidente Lula, a gente já identificou aqui, tem um grave conflito de interesse quando você tem seus advogados, por exemplo, o Fernando Haddad, que é o principal beneficiário da derrota do seu cliente, né? A gente viu isso na própria sexta-feira. Ele disse que estava muito empenhado, junto com o pessoal da defesa no TSE, e ali eles dizendo que iam tirar o tempo de televisão do presidente Lula, falou, não, mas se colocar o Haddad, que é o advogado, se colocar o Haddad como candidato, aí pode ter programa de televisão. É um conflito de interesse gravíssimo e eu já tinha identificado aqui, já falei que eu acho, minha impressão é que a equipe de defesa no TSE, que é composta pelo ex-ministro Eugênio Aragão, pelo advogado que já teve até aqui, Luiz Fernando Casagrande Pereira, estão tendendo mais para o plano B. Eles, até de repente, por ter na equipe ali conversando com eles o Fernando Haddad, eles parecem atentar mais para o interesse do plano B do que propriamente da manutenção da candidatura do presidente Lula até as últimas consequências. Fazendo uma defesa em fair play, né? Fazendo uma defesa explicitado em fair play dentro de um regime golpista. Exatamente, eu ia falar exatamente isso, Carlos. O próprio advogado tomou a tribuna lá, uma pessoa aí no Twitter, vendo o programa de ontem, pediu para eu recortar essa parte. Vou recortar, que é um julgamento enorme lá, né? 12 horas, eu vou achar essa parte e vou colocar esse recorte. Mas ele vai e fala, não, nós aqui estamos de fair play, poderíamos ter pedido diligências, produção de prova, que ia atrasar esse julgamento, mas não fizemos nada disso, porque estamos em fair play. Fair play você faz numa democracia, num Estado de Direito. Agora, contra o Estado de exceção, que está fazendo um julgamento de exceção ali mesmo, ele próprio reconhece nessa fala, dizendo, olha, se eu ganhar aqui, os outros vão poder alegar nulidade. Então, ele estava vendo que aquele julgamento era uma farsa, e dizer que estava jogando com fair play na farsa não faz nenhum sentido. Até dessa forma também, tentando aquele acordo lá para manter, desde que fosse o Haddad, e aí permitiu ao TSE dizer claramente, nós não queremos o Lula, mas queremos o Haddad, nós não queremos ninguém.
Olha a diferença. Muita gente fala, o TSE vai caçar a chapa inteira, por isso, era o voodoo. Por isso nós temos que substituir rápido o Lula pelo Haddad. Se tivesse feito isso, Carlos Krebs, 2 semanas atrás, como o pessoal do Plano B plantou na coluna do Nassif, que tinha que ser, porque senão ia caçar, não teríamos tido nem aquele julgamento de sexta-feira. Já estaria resolvida a questão. Não teríamos tido julgamento. Só tivemos julgamento porque insistimos. Aí agora da mesma forma. Mas eles falam, vai caçar chapa, caçar chapa. Se eles quisessem caçar, eles não teriam antecipado o julgamento. Deixava para julgar depois de 17 de setembro, quando não podia mais substituir, e falava, está caçada a chapa. Eles fazem questão, o golpe faz questão do PT concorrer nessas eleições para legitimar o resultado. Agora, eles não querem o Lula. Então, se eles não querem o Lula, mas eles indicam que querem o Haddad, aquela história que está sendo disseminada no PT de que Lula é Haddad e Haddad é Lula, não é verdadeira. O golpe, que é muito bem informado, mais bem informado que todos nós, eles têm a inteligência americana, tem todo o lado aí da política conservadora, tem o pessoal do judiciário que faz as pautas, marca, não sei o que tal. Eles estão dizendo que o Haddad não é o Lula e o Lula não é o Haddad. Exatamente, isso é importante ter em mente, Carlos. Essa equação que se Lula é igual a Haddad e Haddad é igual a Lula, não dá para... Como é que a gente pode explicar essa contradição em que o opressor aceita Haddad, mas não aceita Lula? Então a gente pode até desejar que a equação seja real, seja verdadeira, mas a hipótese levantada é falsa. Lula é diferente de Haddad, porque se Haddad fosse igual a Lula e Lula igual a Haddad, então Lula concorreria, não Haddad. E outra coisa que a gente observa, Rômulas, é a impressionante blitzkrieg que a gente observa nas redes sociais. É uma força muito grande para dizer, num discurso assim, que chega até a ser comovente de tão primário, que aquele outro lá vai ser, né, não é que ele vai ser presidente, ele vai vencer. Ele vai vencer. Nós estamos numa corrida, não, ele não é o cargo. Eles estão mostrando, acenando com um monstro para justificar um plano alternativo ao presidente Lula. Será que essa realmente é a verdade? Pois é, Carlos Krebs. E assim, a gente está fazendo esse alerta aqui de que essas eleições, o golpe para permitir, ele está com a caneta na mão. Daqui a pouco a gente vai ter o Paulo César Ribeiro Lima e depois a gente conversa mais sobre isso. Daqui a uns 5 minutinhos deve estar chegando o Paulão, que vai falar hoje com a gente sobre o aumento da gasolina, do diesel e o impacto disso, que pode ser até eleitoral, com essa ameaça aí que teve de nova paralisação dos caminhoneiros. Quer saber o que ele acha disso? Porque eu em particular, acho que o golpe vai ceder, porque não interessa a eles uma anomia, um estado de anomia como aquele daquele momento. Mas, voltando aqui ao golpe, eles estão com a caneta na mão, organizando a eleição, realizando, fazendo a contagem dos votos, julgando as contas, diplomando e depois desestabilizando, se for o caso, o governo que vier a tomar posse. E vocês acham que esse judiciário, mesmo que está ali, você ouviu o Barroso falando na sexta-feira, vai continuar lá em 1º de janeiro. O Congresso vai voltar tão conservador quanto ou mais ainda. O Ministério Público Federal continua mesmo. Raquel Dodge vai continuar lá em 1º de janeiro. É ela que falou também nesse julgamento. Você acha que esse pessoal que está com a caneta na mão vai permitir delegar ao povo, cujo poder eles usurparam em 2016, você acha que eles vão delegar o povo de volta e falar assim, olha, povo, agora você pode escolher, continuo eu com o golpe, com a minha agenda impopular e regressiva e antinacional, ou eu deixo um outro que vai entrar para mudar? Então, de duas uma, Carlos Krebs. O golpe tem várias alternativas. Aí você fala assim, mas você tem que dizer, vai ser isso, o Haddad vai perder, ou o Haddad vai ganhar e vai ser cooptado pelo outro lado. É uma ou outra. E aí tem uma frase do Yoda, né? O mestre Yoda, ele fala, é difícil prever o futuro, só que ele fala tudo invertido, né? O futuro prever é difícil porque ele está sempre em movimento, é exatamente isso. Mas o golpe tem várias alternativas. Eles até aqui são os mestres do jogo, a gente está numa guerrilha, a gente está numa situação desigual. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos movimentos. Mas se eles estão dizendo que o Haddad pode concorrer... Nós estamos em guerra. Se a gente tiver, nós temos que fazer uma tática de guerrilha para poder ter chance nessa guerra, porque se a gente ficar jogando o jogo da guerra, o senhor da guerra ganha da gente. Exatamente isso, Carlos. E aí você vê, o pessoal lá que está com a caneta, eles falam, olha, você não pode concorrer com Lula, mas eu quero que você concorra com Haddad. Eu quero, porque o que eu falei, se eles deixassem o julgamento para o dia 17, eles podiam caçar a chapa toda. Fizeram questão de antecipar. Então não é assim, eu deixo, eu quero que vocês concorram com o Haddad.
E aí, o que quer dizer isso? Quem controla o jogo está dizendo que quer que nós concorramos com o Fernando Haddad, ou porque a derrota do Fernando Haddad já está contratada, certa, inclusive com recurso à fraude eleitoral. Nós demonstramos aqui que eles sempre inventam uma tal da disparada na reta final do PSDB. Vou falar rapidinho sobre aquilo, mais um spoiler dado aqui por esse blog. Ou com isso, ou então já está no esquema, que nem o Lenin Moreno lá no Equador, que o pessoal falava, ele fazendo discurso que era mais revolucionário da Revolução Cidadã que o Correia. O Correia outro dia divulgou esses vídeos mostrando o que ele falava na campanha. Chegou lá, era outra coisa completamente. Então, alguma garantia eles têm de que concorrer com Haddad é a manutenção do golpe. Alguma garantia eles têm, Carlos Krebs. E aí eu falando dessa questão aí dos spoilers, outro dia uma querida lá, Mônica, do Twitter, botou assim, olha, spoiler demais para um site só, para um blog só, o Duplo Expresso. Vocês acertam tudo. E aí agora, dois spoilers nessa manhã. Eu fui dar lá um passeio na central do Plano B. Aí a primeira, o que a gente avisou aqui? Quando começar o programa de televisão, vou inventar que o programa de televisão foi o suficiente para detonar o Bolsonaro e fazer o Alckmin crescer. Programa de televisão que hoje em dia dá traço no Ibope. Aliás, hoje em dia não, há muito tempo. Se for olhar o share, hoje em dia, que o pessoal tem TV a cabo e os jovens não assistem mais televisão, só ficam no seu celular, eu quero ver o share de audiência, né, a participação de audiência do programa eleitoral. Deve ser baixíssimo, mas eles vão justificar que isso vai fazer uma transformação completa das intenções de voto, porque o Geraldo Alckmin tem lá 4 minutos e não sei quanto. Por favor, o cara está totalmente identificado com o regime Temer, tem 70% de rejeição, segundo o Ipsos, que é o Instituto da França. Aí eu vou botar aqui a tela, pessoal, ver lá. Esse é aquele outro, Rômulo, não é o que está concorrendo à presidência, não é mais o Alckmin, agora é um tal de Geraldo aí, que o PSDB lançou. Nunca tinha ouvido falar dele antes, mas eu reparei nas propagandas que o nome do cara é Geraldo, acho que tu está te confundindo aí. Foi a mesma coisa que ele fez em 2006, quando ele concorreu, Carlos Krebs. Ele acabou de ser Alckmin e está tentando se relançar. Realmente ninguém sabe que Alckmin é o Geraldo. Com essa mágica vai explicar a disparada dele na reta final, nas pesquisas. Olha só, vamos lá. Na central do Plano B, ó, Bolsonaro começa a cair e Alckmin e Meirelles preparam ofensiva ainda maior. É quando você vai ler lá a informação do painel da Folha, falando, ó, com exíguo tempo de TV e rádio e sendo atacado pelo candidato que mais tempo de mídia dispõe do horário eleitoral gratuito, a candidatura de Jair Bolsonaro começa a dar sinais de erosão, informa a coluna Painel da Folha de São Paulo. Vocês sabem que a coluna Painel é aquela em que o pessoal planta notinha, é o agrojornalismo por definição, vive de plantar notinha. Então, essa é a narrativa que eles estão querendo disseminar, dizer que o Bolsonaro está caindo e que o Alckmin, com esse tempo de televisão maravilhoso, vai conseguir reverter. Olha isso, dia sim, dia não, né? Dia sim, dia não, presidente, 4 minutos, que hoje em dia não se assiste mais. Eu quero saber qual é a audiência dessa porcaria de horário eleitoral. Eles vão dizer que vai mudar todos os números. Por favor, minha gente, é o golpe com a caneta na mão. E vocês estão querendo legitimar isso. Vocês estão querendo legitimar essas pessoas que estão querendo substituir o Lula. O golpe falou, eu não quero Lula, mas eu quero que o PT concorra com Haddad. Isso é um sinal claríssimo, Carlos Krebs. Só a participação do PT nas eleições é que vai normalizar o resultado final, seja ele qual for. Não interessa. Interessa é que o PT participando do jeito que quem tem a caneta quer que ele participe, é só para dizer que a gente vai passar de um regime golpista voltando para um Estado democrático de direito. Exatamente isso, Carlos. E aí você vê a situação. Eles já enquadraram o Bolsonaro. A gente falou aqui, o Bolsonaro, a única bandeira que ele tinha que prestava era a impressão do voto e a contagem dos votos, a totalização em público. Era a única bandeira boa que ele tinha. E nós, mais um spoiler do blog, a gente falou, quando o Bolsonaro parar de falar a impressão do voto, é porque ele já se acertou com o lado de lá e já entrou no esquema. Aí não deu outro. A gente viu próprios apoiadores do Bolsonaro, um até que veio aqui no programa, procurador lá de Goiás, falar sobre isso. Goiás ou Mato Grosso do Sul, agora não tenho certeza. Veio falar sobre essa questão e falou, não temos mais apoio no Bolsonaro para a questão da impressão do voto e da contagem dos votos em público. Estamos tendo apoio na esquerda do senador Requião, mas não temos apoio mais do Bolsonaro, porque ele entrou no esquema. O filho dele está concorrendo ao Senado do Rio de Janeiro. O Wellington conseguiu informações do pessoal lá no TRE do Rio de Janeiro de que já está no esquema para ele parar de falar da impressão do voto para o filho dele
entrar no Senado, e aí, ao mesmo tempo, como você não pode confiar no fio do bigode do Bolsonaro, aí vem essa notícia aqui também, ó. E isso era outro spoiler do blog, né? Nossa amiga Mônica lá falou que era spoiler demais para um blog só. Mais um. A gente primeiro falou dessa história que o Bolsonaro ia cair nas pesquisas, entre muitas aspas, e o Geraldo Alckmin ia começar a crescer por causa do tempo de televisão. A outra, a gente falou que eles iam ficar com a faca no pescoço. Esse site, pô, a Central do Plano B fica rodando. Na hora que foi botar, cortou. Entrou agora. Não sei porque fica rodando essa porra desse site. Será que é para dar pay de view? Eu não sei o que é isso. Tá aí a Raquel Dodge dizendo que já pode, o pessoal dizendo que ela já pode propor a cassação do Bolsonaro. A gente alerta isso, Carlos Krebs, há 2 anos. Há 2 anos a gente falou que era um risco o PT ficar com aquela ação tentando impedir a candidatura, porque eles iam caçar o Bolsonaro se interessasse ao sistema e ainda iam colocar a culpa no PT, que era para ficar com, né, o fascismo, o ódio fascista, em vez de se dirigir ao judiciário, que é golpista e quer manietar a soberania popular, não vou dizer, foi o PT que representou, o PT que foi contra. Mais uma vez, então já tem essa história, estão tentando jogar, é diabólico isso, estão tentando jogar no colo do PT a cassação da candidatura do Bolsonaro, se assim entenderem que convém ao plano deles, para o ódio fascista se dirigir ao PT. Então, primeiro agora a Raquel Dodge já fala essa história aí que ele falou que tem que metralhar, petralha. Aí aqui, ó, você vê que a Maria do Rosário mais uma vez renovou, ela que tem uma representação lá para aquela questão do merece ser estuprado, não, nós já alertamos a deputada Maria do Rosário que não convém isso, o judiciário, se ele tem se você empresta credibilidade a ele para caçar o Bolsonaro, ele tem a mesma para caçar o Lula, porque o Sanidade está cometendo crime, aí, eles também dizem que o Lula cometeu crime, mas no caso do Lula não era crime, mas eles dizem que é, e aí? A gente faz isso, a gente vai caçar a candidatura, já abrir esse precedente e depois reclamar com relação ao Lula, quer queira, quer não, o Bolsonaro é uma pessoa que tem representatividade, ele representa as ideias de uma parcela do eleitorado, e a gente está dando o poder, se nós estamos apoiando isso, estamos dando o poder a pessoas não eleitas de decidir quem pode ou não ser votado pelo povo. Então, mais uma vez, fica aqui o alerta para a deputada Maria do Rosário, não convém entrar nessa estrada, porque eles, se forem caçar o Bolsonaro, vão jogar a culpa no PT, ainda por cima. Você vê que o que anda lá não são as questões de outros ataques que ele faz, é sempre em relação ao PT, para poder jogar essa bomba aí no colo do PT e dizer, eles se merecem, né? O petismo e o antipetismo, e aí ficam o que eles chamam de candidaturas de centro, né? A disputa das candidaturas de centro deles. Olha, gente, está muito óbvio. Nós avisamos aqui essa história da cassação do Bolsonaro há 2 anos, que eles iam cozinhar em banho-maria essas ações para, se fosse o caso, usar durante a eleição. Nós avisamos que quando começasse o horário eleitoral, eles iam dizer que o Bolsonaro desidratou e o Alckmin vai ter a tal da disparada na reta final. Eu conversei com uma pessoa que faz estatística, já vejo que o Paulão chegou aqui, naquele relatório lá do Banco BNP Paribas, ele coloca o gráfico, né, do desempenho de todos os candidatos do PSDB, desde 2002 até aqui, em todas as eleições, e todos eles, no quadrante finalzinho ali, têm um crescimento exponencial, assim. Ele falou, olha, o que vocês identificaram é fabuloso, assim, estatisticamente é impossível. Uma eleição, 2 eleições, mas todas, no final, o cara dá esse crescimento exponencial, é muito esquisito. E mais uma vez eles vão vir com a história, e sempre a justificativa é o programa de televisão maravilhoso. Eu ia te perguntar que você que teve aquela fala aqui que tantos retornos gerou, falando da questão de uma ala do PT que você chamou de pragmática, e depois você chegou mais para fisiológica, que queria se perpetuar. Eu queria que você comentasse o que você achou do julgamento de sexta-feira, em que ficou parecendo essa questão aí que havia um acordo ali no julgamento. Mas eu acho que a gente não tem Na minha visão, assim, essa ala é a ala que sempre esteve no poder, que sempre esteve nos cargos. Então, é a ala que sempre confiou, que recorreu ao judiciário, que achava que podia manter o Lula fora da prisão. Quer dizer, é uma ala que... Mas essa sempre foi a ala que esteve no poder. Então, para mim, não há surpresa nem... Eu acho que o normal realmente é o Haddad ser o presidente. Por que só no caso do Lula, né? Essa ala, não, no caso do Lula, não, ela sempre agiu assim. Então, todos são candidatos a deputados, a senadores, a governadores, sempre recorreram ao Poder Judiciário, sempre respeitaram, sempre estiveram com a Constituição. Por que só agora, no caso do Lula, a gente vai imaginar, não, o Lula tem que ser o candidato? Não.
para mim, assim, são fatos contadas que o Haddad vai ser candidato. E também terá meu voto. Né? Eu caminho para votar no Haddad, eu vou votar no Haddad. Você fala assim, o Haddad é melhor que o Lula? Não, o Haddad é pior que o Lula. O Haddad é bom, assim, ideologicamente? Não acho, acho mais centro-direita mesmo. Agora, aqui é o seguinte, eu não achava Dilma Rousseff uma boa candidata, não achava, mas votei na Dilma. Por quê? Porque Dilma você vai votar em quem? Dilma? Aí você é Dilma desde criancinha, apesar de todas as críticas que eu fiz e continuo fazendo a ela. Porque a Dilma realmente, para mim, é uma... Porque ela é da minha área, né? Então aqui eu posso até falar. Né? A Dilma, para mim, é uma coisa assim... Não vou falar de Dilma, mas eu quero dizer assim, aqui eu estou com o Haddad, igual eu estive com a Dilma, vou votar no Haddad, está certo? Essa é a ala que manda no PT, sempre mandou. O que eu falo que o PT é maior que o Lula e até maior que essa ala é porque o Lula, essa ala, a Dilma, eles vão morrer, vão sair da política. E o PT, de certa forma, tem o que lá? A juventude. E a juventude vai sobreviver. Então, a gente espera que o PT do futuro, que é o único partido político do Brasil que pode realmente representar alguma mudança, é o PT. Então, vamos continuar aqui com o PT, com a juventude, e esperando que no futuro, né, o PT do futuro que chega ao poder não seja tão... Não sei, até fisiológico. Paulo, o problema é essa transição aí, sabe? Porque hoje em dia o Lula é maior que o PT, o voto no Lula é maior do que os pessoas se identificam com o PT, mas a questão é que você vê o que aconteceu com os partidos sociais-democratas aqui da Europa que abraçaram essa agenda num contexto de crise. Então, assim, é complicado. Se o Haddad ganhasse, fizesse esse tipo de coisa que é esperado que ele faça, isso é o fim do PT. E aí vai surgir que nem surgiu o Podemos na Espanha, Syriza. Não tem como pegar o poder e fazer o trabalho sujo da direita e esperar que as bases, num contexto de crise grave, aguda, como nós estamos, vão compreender. Então é muito complicada a nossa preocupação, até porque a gente entende a importância do Partido dos Trabalhadores enquanto a nosso único veículo na briga institucional, viável em eleição majoritária, pelo menos até aqui tem sido assim. A gente está chamando a atenção para o problema dessa guinada aí, justamente nessa transição, quando a figura referencial do Lula parar de estar ali, fazendo essa coesão e fazendo o laço desse partido com os setores populares, não necessariamente ideologizados da sociedade. Então, é por isso que a gente expressa essa preocupação e vamos aí até o fim ficar alertando, mas nós não jogamos a toalha ainda não, Paulão. A gente quer Lula candidato. Mas o PT, hein, Ron? Mas o PT também não pode ficar fora da eleição. O PT ficar fora da eleição... Mas tem que estressar isso, Paulão. Por exemplo, aquela história de que os advogados desistiram de coisas que poderiam ter adiado o julgamento, dizendo que estão fazendo fair play em golpe. É a única, é a vítima que ajuda, né, dá a faca para ser enfiada no próprio pescoço. É incrível. Então, assim, os advogados dizendo isso. Aí agora fica esse debate, vai substituir agora, vai substituir depois. Não. A gente quer que estresse até o fim essa questão para explicitar que o judiciário está no golpe. Se a gente tivesse atendido aquela história lá desde atrás, falando, está inelegível, nem teria tido esse julgamento na sexta-feira, porque os caras estão falando há 2 semanas que tinha que substituir o Lula pelo Haddad, senão a chapa ia ser toda impugnada. O que a gente viu naquele julgamento é que não, que o TSE faz questão que o PT participe, porque eles podiam ter adiado, julgado depois de 17 de setembro e caçar a chapa. Não, eles anteciparam, porque eles fazem questão que o PT participe para legitimar o resultado, qualquer que seja, numa eleição controlada por eles, e fora isso, mostrou que faz questão que o candidato seja Fernando Haddad, dizendo, olha, eu tirei o programa de televisão, se você quiser de volta, bota o Haddad. Então, assim, está muito claro a vontade do golpe com relação a essa eleição. E aquela história do Brizola com a Globo, né? Se a Globo é a favor, seja contra, se a Globo é contra, seja a favor, a Globo é um proxy para o golpe perfeito. Ó. Se o golpe está dizendo que quer a substituição imediata pelo Haddad, quer que o PT concorra com o Haddad, fica com a pulga atrás da orelha. Alguma coisa está errada aí. Então, esse alerta... E podemos acrescentar o terceiro poder, o judiciário, o quarto poder, o Ministério Público, e o quinto poder, o TCU. Se todos estão dizendo uma coisa, vamos no outro sentido. Mas isso não causa nenhuma estranheza para mim. Eu sempre achei que ia caminhar nesse sentido. Então, para mim, não joga a toalha, Paulão. Não joga a toalha. Vamos estressar isso aí. Calma. Vamos estressar. Não pode ser derrotista. Mas quem está no poder, quem manda no poder? E o próprio Lula, se perguntar para o Lula, né, o Lula também está numa situação que, se o Haddad for presidente da República,
é melhor para o Lula, muito melhor. Mas Imagina o Lula... vai ser presidente. Essa é a questão, o Paulão. A gente está vendo aí, eles controlam, já estão dizendo que o Alckmin está subindo, que o Bolsonaro está caindo nas pesquisas. Eles controlam a maquininha, a contagem a portas fechadas, eles programam as urnas. Quem disse isso? O Fernando Henrique deu uma entrevista dizendo que quer que o Alckmin vá para o segundo turno com o Bolsonaro, entendeu? Não podemos. O problema é esse. Eu concordo com você que se eles impedirem o Lula, o partido vai com a candidatura da Haddad. Isso é certo, mas a gente tem que estressar. E o Lula está dizendo a todo mundo que vai dizer ele que ele quer manter a candidatura dele até o fim. O pessoal está lá. Não, é porque o Lula está... Essa estratégia está funcionando. Mas o que eu acho que vai acontecer? Chega essa semana agora, eles recorrem ao Supremo, né? Eu acho que o voto do Fachin foi brilhante, né? Tem que fazer aqui um elogio ao Fachin. Eu acho que o voto dele foi brilhante. Pode ser que mais um ou dois lá tenha aquela visão, mas vai perder no Supremo. Pode não ser de um, mas vai perder de dois, de três, vai perder no Supremo. Perdeu no Supremo, né? Vai ser o Haddad o candidato. Então, isso são favas contadas, né? Agora, o golpe pode também ver que o Lula vai estar no segundo turno. Né? Qualquer que seja o candidato do Lula vai estar no segundo turno. O golpe terá muito mais resistência a um substituto do Lula de esquerda do que ao Haddad. Então, o Haddad, para mim, se perguntarem para mim hoje, quer dizer, nós não temos bola de cristal, quem vai ser o presidente da República Federativa do Brasil, eu vou dizer, o Fernando Haddad. E digo até com certo alívio. Até com certo alívio. Não que eu... Né? Mas eu digo até com certo alívio, porque o que está aí é muito pior, né? Então... Eu não estou seguro, não, dessa vitória, e mesmo sendo vitoriosa, aí é mais complicado ainda, porque se o golpe está confortável com o Fernando Haddad chegar à presidência, alguma tem aí. Então, eu fico com essa preocupação, é a nossa análise aqui. Eu acho prematuro dizer que ele está eleito, estão tentando vender essa história eu não digo que está eleito, já ganhou, não sei o que tal, para fazer a substituição. O candidato forte... Não acho que já ganhou, mas o candidato forte do PT hoje, nas eleições, é verdade. Se você colocar um candidato de esquerda, aí realmente a coisa... Agora, o Haddad, o golpe fica mal que você colocou. O golpe talvez até que... O Fernando Henrique já disse que, né, realmente o Fernando Haddad pode até... Acho que até ter o voto. Quer dizer... Agora, isso que eu digo, a gente não pode criar expectativa num país onde acontece o que acontece com uma pessoa que tem 39% dos votos, mas é só voto. A grande arma do PT é o voto, não é a mobilização popular, não é povo na rua. A arma que o PT tem hoje é o voto. E o Lula tem o voto. Agora, o Lula foi preso e a população não foi para a rua. Porque não foi chamada, Paulão, porque não foi chamada. O pessoal lá do PT nunca incentivou. Lá no sindicato ligaram e falaram, não vem não, que o cara vai se entregar. Então, assim, calma, também não é assim. A população está sendo anestesiada. Os caras ali internamente tem uma sabotagem. Quem organizou? Eles não organizaram um ônibus para ir no ato em Brasília dia 15, foi o pessoal de outros partidos, do MST, e o pessoal lá, cadê a máquina dos governadores? Não tinha nenhum governador lá no dia 15 para fazer o registro da candidatura. Então, assim, é verdade o que você está falando, mas tem uma parte de sabotagem interna aí, do pessoal que quer fazer a transição e superar o Lula, e está vendo que agora é o momento, o pessoal que armou a cama de gato para ele cair lá no Ministério da Justiça, fazendo lei de ficha limpa, fazendo a ENCLA, empoderando excessivamente o Judiciário e o Ministério Público, poderes não eleitos. Então, assim, esse pessoal está chegando ao ápice do plano deles interno de décadas, que não conseguiam derrotar a ala sindical, a ala do Lula, que tinha voto. Esse pessoal sem voto ali dentro preparou a cama de gato quando teve no governo e agora está colhendo os frutos. Então, calma, não podemos... vamos lutar pelo menos até o fim. Não podemos jogar a toalha, vamos ver os desdobramentos. A gente tem que tensionar ao máximo esse discurso do golpe, não podemos aceitar esse voodoo que eles estão falando, substituir logo não. É errado, tem que haver um questionamento do PT com relação à defesa, ou pelo menos da ala lulista no PT, quem está contra isso, fala, mas que história é essa que estão fazendo fair play em golpe? O que é isso? Que porra é essa, entendeu? Tá na hora, desculpa se jurou já daí ouvindo palavrão, mas assim, tá na hora das coisas ficarem claras. O que a gente viu ali naquele julgamento, mas todo o fair mundo play estava ali, antigo, inclusive os advogados de defesa, eram a favor da substituição do plano B. Que advogado de Lula é esse? Não é advogado de defesa, é advogado de ataque.
Entendeu? Então, assim, complicado, temos que ficar de olho nisso. A Ceci Giroá já está esperando, a gente tomou um chá de cadeira de 10 minutos. Eu quero continuar a conversa com você, Paulo. Diga aí. Agradecer muito aí, viu, Rômulo, Carlos, Ceci, viu? Um abraço aí para você, viu, Carlos, e Rômulo, e Ceci, Camila e Luiz. Então, um grande abraço aí, viu? Tá bom. Valeu. Conversamos aqui com Paulo César Ribeiro Lima, ele que é especialista em Minas Energia, o Paulão, que sempre chega aqui, ele não tem rabo preso com ninguém, já dava problema quando estava lá na Câmara, imagina agora aposentado, que ele não tem mais esse constrangimento. Voltando aqui ao Lula, o que eu ia dizer? Ele me lembra muito aquele filme, não sei se você viu, O Pagador de Promessas, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Ele não lembra aquele final de uma pessoa com a cruz nas costas, batendo na porta da igreja e a porta fechada? Quer dizer, o Lula me lembra muito aquele filme, aquele momento, entende? E acho lamentável que isso seja imposto a ele, quer dizer. Mas ele agora, ele não... Acho difícil que ele possa ser candidato, acho difícil que ele volte, mas eu quero vê-lo fora da prisão, eu quero vê-lo livre, né? Aproveitando o resto da vida, da família, e continuando a pensar conosco. Agora, acho que vocês, analistas políticos, pessoal da área da imprensa, têm uma falha, digamos assim, que eu considero grande, é não informar a população quem é o verdadeiro inimigo do povo brasileiro. Falaram há pouco, aí acho que foi o Paulo César, que o povo não sai às ruas, que o PT não chama o povo para as ruas. O povo não sai às ruas porque ele nem sabe quem deu o golpe. Ele não foi informado até agora quem é o verdadeiro autor desse golpe de Estado, que não se fez do dia para a noite, ele levou anos. Ele começa lá atrás, assim que o Lula sobe, começa o golpe contra o Lula. Logo depois veio a ação penal 470, que pegou o melhor de todos os petistas, do ponto de vista formação política, estrategista, que estava fazendo um excelente trabalho como chefe da Casa Civil, José Dirceu, e colocou José Dirceu na prisão. E, quer dizer, é outro que foi preso, foi perseguido pelas suas qualidades. José Dirceu, eu acompanhava o trabalho dele através dos projetos de lei, e ele estava, inclusive, pensando numa regulamentação das agências de regulação, né, que foram introduzidas na reforma do Estado, justamente para quê? Para acabar com o Estado brasileiro, né? Para acabar com aquilo que eles consideravam latifúndio, fragmentar, de maneira que todo o Estado brasileiro, parcelado, transformado num certo número de agências, ficasse em mão dos grandes monopólios, dos grandes trúcios e dos grandes cartéis que passaram a dominar a economia brasileira a partir do governo Fernando Henrique. Então, estes são os inimigos do povo brasileiro. São os grandes grupos econômicos que têm monopólio ou oligopólio da economia mundial, tá? Que querem estabelecer, desde aqueles anos 90, um governo mundial e que, para isso, precisam eliminar a política, né? Eles querem que os governos sejam técnicos, cumpram ordens, cumpram regras universais. Se você olhar os documentos do Banco Mundial, os documentos do Fundo Monetário e de alguns professores que analisaram isso, está muito claro. Eles não querem que cada país decida o seu destino. Eles não querem que cada sociedade decida como vai aplicar o excedente econômico produzido pela sua população. Eles querem governar o mundo, tá? Essa é a briga atual, há 3 décadas. Ô, Ceci, então, eu estou totalmente de acordo com a sua crítica. Acho que tem uma falta de analistas políticos e comunicadores em geral, mas também essa falta dos representantes políticos, de não falar quem é o verdadeiro inimigo. Eu estou totalmente de acordo com você. Inclusive, aqui no Duplo Expresso, pelo menos, a gente não faz isso, Ceci Giroá. Eu estava vendo, republiquei um artigo ontem, que eu tinha publicado no dia em que saiu a confirmação da sentença condenatória do presidente Lula lá em Porto Alegre. É o texto que, na minha opinião, eu com formação jurídica que eu tenho, graduação, pós-graduação, eu vendo aquele julgamento, nível farsesco, e os desembargadores passando claramente
por cima das disposições literais da lei, eu falei, bom, foi uma mudança de regime no Brasil. Acabou o Estado de Direito democrático e a gente tem agora a juristocracia, em que a casta jurídica do Estado manda sem lastro até no texto legal. E aí de lá eu já vim alertando exatamente o que você está falando, que era preciso dar nome aos bois e dizer quem que é o golpe, quem que é o patrão. Aí eu republiquei ontem esse artigo porque depois do julgamento que nós vimos sexta-feira no TSE, mais uma vez eu falei, por que os presidentes, por exemplo, o próprio Lula, o Lula ensaiou um pouco antes de ser preso, ele falou, assim, insinuando que Sérgio Moro trabalhasse para interesses estrangeiros, falou, o cara vai lá receber prêmio e fica 7 dias. Aí falou para a jornalista, minha filha, já recebi muito prêmio fora do Brasil, você vai, pega o avião, pega o prêmio e volta. Agora ele vai e fica 7 dias, 15 dias depois desse prêmio, com uma agenda obscura nos Estados Unidos, isso é muito esquisito. Ele insinuou, mas já foi bem tarde, já ali na antevéspera de ser preso. A presidente Dilma, pelo contrário, e aí é uma crítica severa que eu tenho contra ela foi perguntada se jurou na imprensa estrangeira, pela Russia Today e outras, sobre a participação estrangeira no golpe, para falar, e ela negava absolutamente, não tem nenhuma participação estrangeira, e na narrativa dela, o golpe começava, tinha início, meio e fim no Eduardo Cunha e no Aécio. Eu falei, não, mas peraí, essas pessoas atendem a interesse. Ela deu entrevista na qualidade de presidente, dizendo que não tinha nenhum interesse estrangeiro por fora. Eu falei, não, isso está errado, mesmo porque, se jurou, ela foi avisada pelo Vladimir Putin. Vladimir Putin falou, olha, os americanos estão preparando aí, olha lá. Ela não pode chegar agora e negar, porque justamente para a sequência da luta política, é importante que as pessoas saibam quem é o inimigo. Então, isso é uma crítica que a gente tem a ela, né, até como chefe política, que na sua pessoa física levou o golpe, mas aquele golpe foi dado no Brasil. O golpe foi dado nos brasileiros. Então, para fortalecer essa luta, é importante que se diga, de fato, quem está puxando as rédeas ali, quem está manietando esses personagens. E aí, reforça, por exemplo, quando ela saiu agora candidata ao Senado, em Minas Gerais, aí ela falou, eu vou derrotar o golpe onde ele nasceu. Minas Gerais. Como assim? Como você falou, o golpe nasceu em Wall Street, o golpe nasceu em Washington DC, lá no Pentágono, nas agências de inteligência. Ela fala que vai derrotar onde nasceu, Minas Gerais. Não, isso é um reducionismo com o qual a gente não pode de maneira nenhuma concordar. Nós temos que criticar porque temos que dar nome às boas. Enquanto falava aqui, achei a parte do artigo que eu republiquei ontem, que nós publicamos em janeiro. Eu vou botar aqui a imagem para quem está em casa ver. Deixa eu ver aqui, aqui ações, dizer claramente, né, as ações que nós recomendávamos para o combate à luta. Tinha outros ali na frente mais concretos, mas esse era mais do ponto de vista do discurso. Dizer claramente que o Congresso, com a sua capivara, os seus problemas legais, é refém de chantagem dos togados, dessa casta jurídica do Estado, da juristocracia e da mídia. E dizer claramente, o judiciário hoje é o maior inimigo da democracia. Acabou aquela fase oportunista de legitimar o judiciário quando a arbitrariedade dele é cometida contra Aécio, Cabral, Maluf, Cristiano Brasil, senhores os parlamentares de esquerda, porque eles fazem isso até hoje. E a gente está vendo agora, quando a Procuradora-Geral da República diz que pode caçar a candidatura do Bolsonaro, o pessoal de esquerda aplaudindo. Mas é o pau que dá em Chico, dá em Francisco. É o mesmo que está caçando os direitos do Lula. E eles estão alimentando isso. Então, isso é oportunismo inconsequente, porque você está legitimando o seu algoz. Aí, terceira coisa que era importante dizer, para dar nome aos bois, a Globo é incompatível com a democracia. Então, da mesma forma, acabou essa fase de legitimar a emissora. Então, eles normalizam a atuação da Globo dando entrevista, vai lá na Globo News falar, tal, vai na CBN, ela é parte do golpe? Então, você não pode normalizar aquilo. E por último, que é esse que você comentava aí, falar claramente, os Estados Unidos estão invadindo o Brasil num ataque híbrido, um ataque de quarta geração. E isso é algo que o embaixador Samuel Pedro Guimarães sempre falou aqui, na esquerda ele fala isso, mas é importante. Como eu falei, o Lula, pouco antes dele ser preso, ele já estava falando que o problema do Brasil era elite entreguista. Mas ele não fala de para quem que eles estão entregando. Está na hora de falar do comprador. Cadê esse? De quem pega a entrega. E isso é uma hesitação que existe no discurso político brasileiro. O pessoal não quer ser pintado como teórico da conspiração, paranoico. Mas isso não é paranoia, isso está comprovado. A gente viu lá o procurador, o Kenneth Blanco, lá falando da sua cooperação com a Lava Jato. É sabido isso, mas as pessoas hesitam. Assim. Então essa coisa de que não chamam as pessoas para a rua, sequer as próprias lideranças políticas não dizem quem que é o patrão do golpe. Isso exaspera a gente, mas eu concordo totalmente com você. O povo tem que ser informado de quem está fazendo o golpe. Não dá para dizer que ele tem início, meio e fim no Eduardo Cunha. Esse é um reducionismo que não é correto, Ceci.
Claro, olha só, desde 1703, quando foi assinado o Tratado de Methuen entre Portugal e Inglaterra, o Brasil tem o seu destino manobrado pelos interesses dos anglo-saxões. Primeiro Inglaterra e agora Estados Unidos. Então, o que nós estamos sofrendo é digamos, o peso da dominação das finanças mundiais e do chamado sistema imperialista, que não é particular a uma pessoa ou a um único país, é um sistema mundial de dominação. E agora, sob acumulação financeira, então são as altas finanças, donas dos bancos, das minas, das terras, dos fundos financeiros, entende? Com os seus agentes externos e internos, os financistas, né, que trabalham em favor dessas altas finanças. Existem pessoas estrangeiras, existem pessoas locais. Nós até sabemos, mas eu não gosto nunca de dar nome, não gosto de indicar pessoas, mas nós sabemos quem são mais ou menos dentro do país. Está muito claro quem foram os ministros da Fazenda, quem são os senadores que defendem o entreguismo, quem é que quis dar o petróleo desde o início, entende? Para as empresas estrangeiras, nós sabemos. Agora, eles são agentes de um sistema maior. Esse é que é o problema. E esse sistema maior é muito grande. O povo brasileiro sabe disso, ele não é bobo, né? E então, quando as pessoas ficam atacando outros, ficam arrumando outros agentes como responsáveis pelo golpe, o povo escuta calado e não faz nada. Ele sabe que estão querendo manobrá-lo. E aí ele não responde. Ele vai cuidar da sua vida, dos seus interesses, ele se resguarda. Eu acho até que há uma certa sabedoria popular nisso, entende? Não quero ser usado por outros interesses, quer dizer, não, eu sei que não estão me dizendo a verdade, então vou ficar na minha. Não confio nessa gente. Eu acho que o PT é um partido que fez o seu papel, mas tem várias correntes, né? Umas boas, umas más, tem um pouco de tudo, né? E não sei o que vai acontecer. Essas eleições corremos um risco muito grande. Eu também acredito que no segundo turno possamos ter Alckmin versus Bolsonaro. Já está na rede, na internet, que o Bolsonaro e o seu economista, eles estão vinculados a um financista dos Estados Unidos, já apareceu o nome na internet, o que não me admira, né? O Alckmin é aquilo que a gente sabe que é, o representante do PSDB. O Fernando Henrique parece-me ter sido o principal líder do golpe internamente aqui no Brasil. O golpe é orientado internamente por ele, pelo Michel Temer, que hoje é o presidente. Não disse uma palavra de todas as maldades que foram feitas. Então, a gente está mal encaminhado. Nós estamos sem bons defensores, a verdade é essa. Um dos grandes movimentos que nós temos é pequeno, que é o MST, tem feito um trabalho muito bonito, eu acho. Não sei se aí no Rio Grande do Sul, mas pela imprensa a gente vê que eles estão tocando a agricultura familiar, que é responsável pela alimentação do povo brasileiro. Ele tem uma escola de formação que é excelente. Eu já escutei membros da MST falar, eles sabem filosofia, nossa própria história, a história da vida do povo simples, entende? Eu gosto muito da atuação deles. E os partidos políticos, cada vez pior. Agora vem esse aí, Podemos, formado por gente rica, são os empresários, gente que nunca fez política e não quer fazer política de verdade. Eles parecem estar entrando na política para realizar objetivos pessoais. Igual o Dória, que era representante, era um lobista de grandes grupos, provavelmente, fez uma associação empresarial de norte a sul, de leste a oeste, se lança na política como prefeito de São Paulo, imediatamente renuncia, porque quer ser o governador de São Paulo. Isso não é política, entende? Política é outra coisa. Então, na verdade, estão acabando com a política verdadeira no Brasil. Estão realizando o sonho do imperialismo. Política zero, vamos defender apenas interesses econômicos, interesses financeiros e subordinados ao mercado mundial.
Que expectativa que eu posso ter nessa situação, Rômulo? Difícil, né? O que você acha? Essa tua perspectiva que falou do Paulo Guedes, falou do Podemos, também se encaixa o Partido Novo, né? Todos têm essa visão que a política tradicional morreu e que deve prevalecer agora é essa visão financista e meritocrática. Pois é, essa é a corrente majoritária, eu vejo no meio político, né? E aí quer dizer, eu vejo um futuro onde a gente vai ter que recomeçar tudo novamente, recomeçar outra vez, entende? Quase do zero, Carlos. Ok? Ok, Ceci Giroá, muito obrigado por mais uma aula aí essa manhã. Semana que vem você vai continuar falando do tema de reforma tributária? Eu acho que há muito o que falar. A gente tem a questão ainda do CMS e a questão da federação. O que você acha, Ron? Muito bom, excelente. Essa questão da federação é gravíssima, né? Assim, é realmente um nó a ser desatado, importantíssimo. Então já anunciamos que segunda-feira que vem começaremos a semana com Ceci Giroá nos ensinando mais ainda sobre a questão tributária do Brasil. Muito obrigado, Ceci. Bom dia para você. Bom dia também para vocês. Perdemos o sinal dela justamente na hora que ela estava se despedindo, porque era para ser. A gente conversou aqui com Ceci Giroá, ela que é economista. Obrigada a todos. Voltou e caiu. Eu tinha cortado. Essas coisas de internet brasileira, fruto da privatização, né? Impressionante. A gente estava falando aqui com o Paulão da coisa do desinvestimento, que é a privatização branca dos ativos da Petrobras, e a gente vê o resultado de uma privatização mal feita, como é o caso da telefonia no Brasil, né, Carlos Krebs? Você também sofre aí às vezes, né, Carlos? Muito, Rômulo, eu sofro muito. E acho muito legal também que a Ceci continue com esse tema da reforma tributária e falando do ICMS e federação, são coisas muito interligadas, porque o ICMS acaba sendo uma ferramenta de guerra fiscal entre estados. Eles, ao invés de servir para unificar o país, ele serve como um divisor da federação. É isso, Carlos. Eu acho que a gente pode, para concluir o programa agora, voltar brevemente a falar da questão política grave, porque algo que nós não comentamos ainda é que hoje as pessoas que vão encaminhar e o PT, para onde o PT deve ir, vão se encontrar com o presidente Lula lá em Curitiba, nomeadamente o Fernando Haddad. Agora, como nós falamos aqui, desde a semana passada, quem está impedida de ver o presidente Lula é a Gleisi Hoffmann. Ela que vem defendendo há muito tempo, já resistindo à pressão do Plano B, resistindo, falando que ela mesma tem a fala dela dizendo que era uma pauta que era imposta de fora para dentro do partido, isso lá atrás, lá janeiro, fevereiro, ela falando isso. E Carlos Krebs, em política, não tem coincidência. O Tancredo Neves já ensinava. O timing é suspeitíssimo. Na semana que estava preparada a Arapuca do TSE, proíbem a Gleisi Hoffmann, que era uma das vozes que seguia fiel ao presidente Lula no sentido de manter a sua candidatura. A gente está vendo aí todo mundo reconhecendo que o Lula está dizendo que quer manter a candidatura. Ela saía lá da prisão do Lula e falava, é isso, vamos manter, na qualidade de presidente do partido eu vou manter. Aí nessa semana, a tal da Juíza Lebos proíbe ela e não proíbe outros parlamentares, como por exemplo o Vadi Damus, que também é deputado, assim como a Gleisi é senadora e está exercendo a advocacia. Primeiro que é um absurdo a justificativa que ela usou. Mas primeiro que ela pegou só a Gleisi, aí falou, não, mas o Vadi Damus ela primeiro barrou e aí ela perdeu no TRF4, ele recorreu, pôde ter o acesso. Mas a Gleisi Hoffmann é a mesma situação. Se ela já sabe qual é o entendimento do TRF4, por que ela fez isso? Por que ela fez isso nessa semana decisiva? Por que ela não tomou essa medida já antes? Por que ela fez agora, nesses últimos dias, em que é importante alguém que quer dar sustentáculo à candidatura do presidente Lula tenha acesso a ele, para ela poder dizer o que o Lula disse? Ela poder dizer o que o Lula disse e ela poder levar a informação de fora para o Lula sem viés de quem quer tomar dele a candidatura. É muito suspeito, tá tudo ali armado, esse judiciário, o TSE joga de um jeito, tiram a Gleisi, aí agora vai na segunda-feira esse pessoal que é todo do Plano B,
vai lá visitar o Lula hoje, com a informação certamente. O mesmo aconselhamento jurídico que prevaleceu até aqui, o pessoal que enganou lá com aquela história de que tinha que registrar até a meia-noite do domingo para segunda, não era verdade, já conversei com fontes aqui que me revelaram isso, que fizeram isso para forçar a definição daquele momento da tal da chapa triplex, não é um mau gosto ainda que escolheram, mas forçaram isso, na verdade era até o dia seguinte, mas fizeram porque naquele momento não tinha outro nome e para impedir que o Lula seguisse mantendo contatos com outras forças políticas. E aí esses advogados são os mesmos que foram lá no TSE, na verdade, defender o interesse do plano B e não do presidente Lula, foram os que deram esse aconselhamento. São os que vão lá hoje falar para o presidente Lula se ele deve ou não recorrer e como deve ou não recorrer. E aí eu queria mostrar o seguinte, a briga ainda existe. Eu queria mostrar um artigo que foi publicado pelo Walter Pomar, ele que eu acho que ele é ex-dirigente, eu acredito que não seja mais dirigente do PT. Vou mostrar aqui, ele publicou um artigo hoje, foi hoje, tá lá no blog dele, ó, o título dele é Cordeiros Sabem Apagar Incêndios. Aí ele fala um pouco do incêndio no Museu Nacional, usa isso como uma alegoria para mostrar, né, coisas que a gente está tratando como se fossem fortuitas, mas que na verdade são muito deliberadas por parte do golpe. E aí, aqui embaixo, olha o que ele coloca nessa parte aqui, ó. Ao frio, sem comoção, sem convencer cada eleitor lulista acerca do que está ocorrendo, olha o que a gente estava falando aí, dar nome aos bois e dizer quem que manda e quem está na articulação. Corremos o alto risco de vermos serem desmentidas certas pesquisas que hoje garantem, entre aspas, altas taxas de transferência. Do mesmo jeito que ontem, certos advogados garantiam, entre aspas, que a justiça seria feita. Do mesmo jeito que até anteontem certos dirigentes do PT garantiam, entre aspas, que eles, né, do golpe, não ousariam prender Lula, etc, etc, etc. Além de ansiosos, os que defendem acatar a decisão do TSE são ingênuos, porque no fundo trabalham com hipóteses como a. Os criminosos vão parar por aí. É aquela coisa, vai ficar tão feio que eles vão parar. Gente, está tão descarado. Gente, golpe é golpe. Não vão parar por aí. Ou B, os criminosos vão tratar o substituto de maneira diferente como tratam Lula. Aí de duas uma, Carlos. Ou se tratar igual o Lula, é porque realmente o Haddad era o Lula, o Lula era o Haddad. Ou se tratarem de maneira diferente, aí você abre o olho, arregala o olho, porque aí tem. E aí, outra hipótese que ele colocou aqui, C. Os criminosos vão assistir sem reagir à transferência de votos. Aí também essa questão, se para eles for interessante a transferência de votos para o Haddad, que foi quem eles mostraram expressamente querer como candidato do PT, aí pode ser que realmente eles impeçam a transferência, a não ser que eles estejam realmente querendo ver o Fernando Haddad no segundo turno, até eleito eventualmente. Ou D, que os criminosos vão desistir de transformar a eleição em uma violenta fraude. Não vão. Não vão desistir, porque aqui é claro, ou eliminando já agora no primeiro turno o eleitor designado do PT e do presidente Lula, e ainda vão colocar isso que é o mais cruel, Carlos, vão colocar a culpa no Lula, tá? O pessoal que é derrotado, inclusive esse artigo, já dá para ver o ensaio disso nesse artigo que eu mencionei do Paulo Henrique Amorim, que ele fala que o presidente Lula dividiu e vai falar, vai dar um cavalo de pau no precipício, Haddad e tal, que esse pessoal estava falando que a substituição tinha que ter sido há mais tempo. Então eles já estão com um discurso pronto para a derrota. É dizer, a culpa é do Lula, ele não transferiu a tempo, não deu tempo do pessoal conhecer o Haddad, a culpa ainda vai ser do Lula. A derrota, caçam ele, e a culpa da derrota, não ir ao primeiro turno, a derrota no segundo vai ser do Lula, vai ser tributado no Lula. Isso que é o mais cruel de tudo. Aí ele termina falando assim, no fundo, parte dos que defendem acatar a decisão do TSE agem como aquele lutador que, exausto, imagina que se parar de resistir, vai parar de apanhar. A verdade é outra. Adaptar-se não vai interromper a violência do lado de lá. Ele não botou aqui o trocadilho, mas eu imagino que quando ele escreveu adaptar-se, ele está falando como o pessoal está dizendo aí, Carlos, escreve de readaptar, né? Bota readaptar de Haddad com PT em letra maiúscula, né? Readaptar. A gente não pode o Lula, a gente tem que se readaptar. Falou, readaptar ao golpe, readaptar ao incêndio, readaptar ao assassinato, adaptar ao fim do Estado de Direito e da democracia, para legitimá-la e poder o Barroso continuar dizendo que as instituições funcionam normalmente. Ele falou no voto dele que as instituições continuavam funcionando normalmente, que o Brasil vivia num Estado de Direito, numa democracia, e que não se podia falar em perseguição política porque o judiciário era preenchido com critérios técnicos, Carlos Krebs. Essa alegoria que tu mencionaste aí, que será que os cordeiros poderiam evitar o incêndio, a propagação do incêndio? Eu gostaria de lembrar que lã
não propaga incêndio. Agora, os cordeiros que estão no partido parece que são, ao invés de lã, eles vestem poliéster. O Carlos Krebs, é verdade. E é saber quem que é cordeiro ali, quem que é lobo que se faz de cordeiro, entendeu? Muita calma nessa hora. E sobre o incêndio ainda do Museu Nacional, eu soube só nessa manhã, não tinha acompanhado o desdobramento, porque aqui estava super tarde. Eu vi com uma mensagem da minha mãe, dizendo que está arrasada, assim, muito desolada. Eu estava conversando com o Carlos aqui antes de a gente entrar no ar, quando eu vi a mensagem da minha mãe falando, eu não estava sabendo de nada. Aí eu quero mostrar aqui um thread no Twitter, que uma pessoa que nos acompanha aqui marcou para que a gente visse, já está na tela. Ó. Ela falou o seguinte, ó, incêndios atingem a UFRJ com muita frequência. Segue o thread, aí ela bota, ó, 2018, incêndio no Museu Nacional. 2017, incêndio no alojamento. 2016, incêndio na reitoria. 2014, incêndio no Centro de Ciências Sociais. 2012, incêndio na Faculdade de Letras. 2011, é todo ano quase. 2011, incêndio na capela da PV. Eu não sei o que é PV. Outro aqui, ó, em maio de 2018. Esse ano já tinha tido, ó, incêndio no Hospital Universitário. E aí essa amiga aqui, Lorena Domiciano, que tinha marcado a gente para ver. Pois é, a gente vai continuar, não só no FRJ, Carlos, a gente tem que lembrar aquele incêndio que teve no Dia do Trabalho, aquele suspeitíssimo, você até fez um artigo aqui para desmentir, eu vou até de repente pegar e republicar, sabe, Carlos Krebs? Acho que é necessário. Uma coisa muito esquisita naquele Dia do Trabalho, que a gente estava esperando uma manifestação massiva em favor do presidente Lula, eles desviaram, criando uma tragédia nacional ali dos desabrigados em São Paulo, e aí ainda com a participação do Michel Temer, que foi lá para ser vaiado, e é por isso mobilizar o noticiário da esquerda, em vez de falar do presidente Lula e do golpe, não, ficou falando da vaia, do pessoal tacando coisa no Michel Temer. Assim, mais perfeito, assim, se não foi deliberado, tinha que ser, porque a ideia foi perfeita para sequestrar a pauta naquele dia e não falar da luta contra o golpe. Da mesma forma, essa semana aí que é importante, eu não posso afirmar isso, mas agora que é conveniente, esse incêndio num dia em que o pessoal vai lá fazer pressão no Lula e vai todo mundo ficar falando de incêndio, em vez de falar dessa pressão que está sendo colocada lá para aquele desvio da candidatura, é uma coincidência, no mínimo, bastante conveniente, Carlos Krebs. Exatamente, tu lembraste do incêndio que atingiu o edifício Wilson Paes de Almeida, mas a gente tem muitas dúvidas se aquilo foi um sinistro ou se aquilo foi algo realmente premeditado e forçado. Quanto ao incêndio que atingiu o Museu Nacional, é lamentável, mas ele é realmente reflexo daquilo que a gente vem assistindo nos últimos anos no que diz respeito ao patrimônio público nacional. Isso aí é um corolário de deixar as coisas acontecerem, ninguém se importar, não dar valor, e as coisas vão vindo abaixo. E no que diz respeito especificamente ao museu, não é só obra deste regime atual, isso também, esse descaso já vinha sendo propalado na imprensa ainda no governo Dilma Rousseff, né? Por falta de investimentos na questão de segurança, na questão da manutenção do prédio e em algum projeto que pudesse realmente deixar seguro um patrimônio avaliado em 20 milhões de peças. É uma coisa absurda, um museu com 200 anos de história, é realmente lamentável, e ainda ouvi o ministro da Educação e Cultura dizer que a responsabilidade disso, infelizmente, não era do Ministério, era da Universidade Federal, que, por sua vez, deveria ser responsabilizada pela falta de manutenção na instituição ou por esses outros acidentes que tu relataste, aí tu fizeste esse index, esse rol de coisas absurdas e sinistras que vem acontecendo no Rio de Janeiro. Tudo muito esquisito, Carlos Krebs. E a gente lembrando que estamos num contexto de golpe, tem gente que quer se readaptar. Eu concordo aí com a análise, aliás, é a mesma que a gente tem feito aqui no Duplo Expresso, do Walter Pomade, que isso aí não. Esperar que o outro lado vai cansar de bater, esperar que eles vão achar feio, que agora ficou feio, depois da ONU,
O Caro Barroso começou dando aula de Direito Internacional na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, não inconstitucional. Ele começou dando aula de Direito Internacional, dizer que a decisão da ONU não valia nada, que não tinha... Mais feio do que isso é impossível. Você acha que eles vão... não, mas vai ficar muito feio eles fraudarem os números na totalização. Por favor, golpe é golpe. São 10 trilhões embaixo da terra das costas brasileiras. 10 trilhões de dólares. Por favor, gente. Não dá. A gente vai ajudar eles no plano? Eles já falaram, eles falam o que eles querem da gente. A gente vai entregar o que eles querem? A desistência da candidatura? Então, eu acho que é um sinal, o Carlos Krebs, o Walter Pomar publicar isso, ele que tem uma influência na ala mais esquerda do PT, é sinal de que essa batalha dos que ele chama de ansiosos, que querem fazer a troca logo e acatar o TSE, o pessoal está com a pressão máxima agora. Ele precisou vir a público aí, vamos ficar olhando a senadora Gleisi Hoffmann ao longo do dia, que também deve estar muito pressionada, para dar o nosso apoio, mostrar que a gente quer a manutenção da candidatura do Lula, porque a gente não quer fazer o que o golpe está exigindo da gente. É incrível. O Carlos, assim, quem viu aquele julgamento sexta-feira, tenha certeza. O golpe faz questão de que o PT esteja na eleição. E o golpe faz questão de que o PT esteja na eleição não com o Lula e sim com o Haddad. Está claríssimo. Está claríssimo. Depois daquela sexta-feira, ficou claro. Então, é a hora decisiva dessa semana. Aí tem incêndio, o pessoal vai ficar falando de incêndio e não vai prestar tanta atenção no que está rolando lá, nessa pressão que vão fazer no Lula, no seu cárcere ilegal, inconstitucional, em Curitiba, Carlos Krebs. Lembrando mais uma vez, Romulus, que o julgamento deixou muito claro que a ideia é que existe uma corrida eleitoral. As pessoas têm que entrar para a Copa do Mundo das eleições, torcer pelo seu time, participar, mas não estão se dando conta que, na verdade, isso é uma corrida viciada. Eu, quando era criança, eu tinha um brinquedo que era uma espécie de autorama, onde tinha umas pistas fixas e tinha um carrinho que tu colocava para dificultar a ultrapassagem e a corrida, que era um carro que era a tartaruga na corrida. E é isso que tá... Botaram um jabuti nessa história aí de corrida eleitoral, para lá, isso é uma balela, não interessa a corrida, interessa a luta pela democracia. E essa luta não vai ser vencida com o que o outro lado está determinando que sejam os participantes dessa corrida maluca aí. O que interessa é que haja corrida para eles. E o lado de cá deveria estar preocupado com a democracia. Qualquer coisa que não permita que Lula participe desse processo eleitoral tem que ser encarado como fraude. Não pode ser normalizado, não pode ser legalizado e não pode dar essa legitimidade a um regime golpista. Ô, Carlos Krebs, eu adorei a sua metáfora. Você está falando do Mario Kart? Não, era um autorama, era o TCR da Troll. Você falou de tartaruga, eu lembrei logo do Mario Kart, com aquelas tartaruguinhas lá dirigindo, atrapalhando também. Mas eu gostei muito. Então eu quero dizer o seguinte, Carlos, você que está aí nos assistindo, quer fortalecer a divulgação dessa mensagem, você tem que ir lá ao duploexpresso.com, assim que terminar o programa, eu vou cortar aqui a tela para você ver, você vai encontrar a postagem do programa de hoje, está lá Paulo César Ribeiro Lima, Ceci Juruá, aqui nesse banner bonito, preparado pela nossa super produtora Camila Govedice, que está em missão fora do Brasil. Por isso que hoje a gente atrasou um pouco, a gente está tentando fazer, além do nosso trabalho, a parte da Camila Govedice também, sem o mesmo talento, é evidente, mas esse banner ela tinha deixado pronto, com os dois aqui, você vai descer, você vai ver todas as plataformas em que a gente transmite, e lá embaixo você vai encontrar a contagem do nosso programa, que eu vou fazer agora, e por último, lá embaixo, ó, vou selecionar aqui para vocês verem, os nossos links para você nos seguir em todas as plataformas. É importante que você faça isso. Vá lá, siga a gente. Se você não tem perfil ainda no grupo no Telegram, você já deveria estar, porque lá é importante para você sair dessa servidão com as redes sociais, dos algoritmos das redes sociais americanas. É esse primeiro link aqui. Todos os demais é importante. Faça o seu perfil, se você não tem ainda, nessas redes para nos seguir, compartilhar o nosso conteúdo e fortalecer a difusão dessa discussão que você só vai ver aqui no Duplo Expresso. Pelo menos tem outras forças se posicionando, dentre algumas pessoas lá do Nocaute. O PCO também tem feito um trabalho importante nessa questão da resistência da candidatura do Lula. Estão sendo hostilizados também, mas muito menos que a gente, porque a gente fala de uma maneira muito incisiva essa mensagem, dando nome aos bois, que às vezes, pelas circunstâncias partidárias,
a pessoa não pode falar de uma maneira tão aberta. A gente aqui, como não deve nada a ninguém, muito menos essas pessoas no PT que armaram a cama de gato do presidente Lula, a gente fala da maneira mais incisiva possível. Então eu queria mostrar também lá mais uma vez, está aqui o abaixo-assinado que o Ricardo Silva, um militante de base do Partido dos Trabalhadores, fez para que o PT cumpra a decisão da ONU. Então está lá na descrição, aí você vai clicar aqui, ó, vai abrir uma nova janela com a petição. Ontem, depois da chamada que eu fiz aqui, Carlos, passou de 1.000, né? Agora está 1.279, mas preciso que você assine e aí depois disso vai aparecer a opção para você compartilhar nas suas redes sociais, no Facebook, Twitter, por e-mail. É importante que a gente fortaleça. Você está aí falando que precisa de mobilização, mas por que você não foi ainda com seu dedinho lá, mesmo no celular, assinar essa petição? Lembrando, que o Ricardo é do Mortadelas e Tubainas e é alguém que está sempre estressando os parlamentares do partido, né? Ele está sempre cutucando as onças com uma vara bem curtinha para ver se obtém uma resposta, uma ação política. Mas é difícil da gente ver isso acontecer. É verdade, Carlos. Eu quero dizer o seguinte, foi esse grupo, um dos poucos Mortadelas e Tubainas, em que o Paulo Pimenta, naquela época em que nos atacava em fevereiro, deu ultimato, falou ou eu ou eles no site, o pessoal lá não se abalou com carteirada não. Falou, deputado, a gente quer uma explicação, por que você está publicando o álibi do Sérgio Moro em vez do documento deles que é prova de crime? Explica. Não tem que explicar nada. Isso aí eu não discuto com quinta coluna, ou sai eles ou saio eu, tal, não sei o quê. Aí ameaçou, vou dar 5 minutos. Não, vou dar 20. Não, vou dar 1 hora. O pessoal não se abalou com esse tipo de argumento e ele acabou saindo do grupo. E eu tenho que dizer, Carlos Krebs, que o Ricardo Silva já foi pressionado para desistir desse abaixo-assinado por essas pessoas do Partido dos Trabalhadores. Por que pessoas nos Partidos dos Trabalhadores pediram ao Ricardo Silva para desistir de um abaixo-assinado em que eles pedem apenas que o PT cumpra a determinação das Nações Unidas para manter a candidatura do Lula e ir até o fim, mesmo na institucionalidade, essa aí viciada? Mesmo assim, agora a gente tem que pedir que eles usem todos os recursos e sem essa história de fair play, Carlos Krebs, de dizer que desistiu. Eu fico imaginando que esse pessoal seja o mesmo que estava pedindo pela assinatura da petição do Nobel da Paz, a indicação do Nobel da Paz para o Lula. Certamente. Isso, né? Certamente, porque o Nobel da Paz, a mandelização serve, essa dá voto. Agora, essa aqui, que é para dizer que o Lula tem que ser candidato, que a gente tem que estressar ao máximo, tesar ao máximo essa corda e mostrar o quanto o judiciário está disposto a ir como parte do golpe, aí não convém. Pessoas do PT já pediram para ele desistir, retirar, cancelar esse abaixo-assinado. Então eu peço a você que, terminando aqui o programa, vá lá, descrição para você nos seguir nas plataformas. Também peço a você que, se não fez ainda, assine esse abaixo-assinado aqui e cortar aqui a imagem assine o abaixo-assinado para você e compartilhe para nos ajudar a constranger essas pessoas a pararem de dar bolada nas costas do presidente Lula. E por fim, Carlos, a gente chega aqui à nossa contagem. Você também vê lá na descrição do dia, ó, a nossa contagem aqui. Faz 95 dias da destruição das provas da inocência do presidente Lula, que estava em poder do Odebrecht. Uma cópia ficou aqui na Suíça. E até hoje, esses defensores, aí, que estão fazendo fair play em julgamento do golpe, eles não vieram aqui pedir acesso a essas provas, Carlos Krebs, que mostram não só que o presidente Lula não está, mas vão mostrar as falsificações que a Lava Jato fez em cima da cópia que eles receberam. Você bota lado a lado e mostra a fraude processual, você anula os processos. Você me explica, Carlos Krebs, como que os advogados do Lula, que supostamente são advogados de defesa e não de ataque do seu cliente, por que eles não vieram aqui buscar esses documentos ainda na Suíça? Para mostrar quem ali no STF... que fair play é coisa da FIFA aí na Suíça. Pois é. Propaganda em jogos patrocinados pela FIFA. Só pode ser isso, eles não estão interessados na parte jurídica, na parte legal e no uso potencial disso. É incrível. Como você pode justificar que essa lista, em que possivelmente, eu posso quase afirmar com certeza, que tem nome de ministro do STF, o pessoal não veio aqui buscar. Eu falo isso respaldado pela Eliana Calmon, que era Corregedora Nacional de Justiça, ex-ministra do STJ, que não tem nenhuma simpatia pelo PT. Na Bahia ela era próxima do carlismo e faz pronunciamentos aí a favor da Lava Jato, inclusive, mas ela falou, se não aparecer nome do judiciário, de ministro, de Tribunal Superior, isso aí tá batizada essa investigação. Eu falo aqui, desde esse aí que o Fachin, o pessoal está elogiando tanto, o Fachin, o voto do Fachin,
Há 1 ano e meio, agora mais de 1 ano e meio, a gente está em agosto, desde janeiro de 2017, saiu uma nota dizendo que ele estava sentado em cima de 106 nomes do judiciário, que ele não sabia como ia trabalhar ainda. Ele está há mais de 1 ano e meio sentado em cima. Está prevaricando da lista do Odebrecht. Mesmo a que passou, hein? Que a Lava Jato sumiu com os documentos, mas do que ela entregou e que chegou ao Supremo Tribunal Federal, ele sentou em cima. O Teori Zavascki estava em cima disso, antes de morrer extemporaneamente. Chegou o Fachin e não fez nada com esses 106 nomes do judiciário. Eu não tenho dúvida que nessa lista, nos documentos aqui na Suíça, Carlos Krebs, tem os nomes do pessoal de Tribunal Superior, mesmo pessoal lá da Câmara de Gás, o pessoal que está sacrificando Lula. Como que os advogados do presidente Lula, que pretensamente estão defendendo seu interesse, não vieram aqui ainda pedir acesso a isso? Então, eles têm o nosso telefone. Tem nosso telefone, já conversamos. Antes de trazermos a público essa sugestão, sugerimos no privado desde o ano passado. Desde o ano passado a gente está falando. Quando o Lula estava solto ainda, a gente falava. E também era quando o Lula estava solto, Carlos Krebs, que nós publicamos o documento há 189 dias que prova de forma cabal a fraude processual que é cometida em Curitiba, porque é um documento em que o Ministério Público Federal pede uma audiência secreta na Espanha ao Rodrigo Tacla Duran, ex-advogado do Odebrecht, e ao mesmo tempo o Sérgio Moro nega no Brasil ao presidente Lula e diz que não conhecia o endereço. Para o pedido do presidente Lula, ele mandou um endereço falso, que chegou no endereço qualquer lá na Espanha e falou: não, aqui não mora nenhum Tacla Duran. Agora, no Ministério Público Federal, que era a acusação, eles pediram de maneira secreta para ir lá ouvir ele em 4 de dezembro. Faz 189 dias que a gente publicou isso, fomos muito atacados pelo Paulo Pimenta e pelo Vadir Damus, nesse episódio, que articularam os sites da Globosfera para nos atacar, dizendo, inclusive, que o documento era falso, que a gente queria dar um golpe na defesa do presidente Lula. A defesa do presidente Lula nos parabenizou. E aí, há 89 dias, Carlos Krebs, o Tacla Duran foi convidado pelo próprio Vadir Damus à Comissão de Direitos Humanos da Câmara e falou: não, teve isso, teve um pedido da Justiça Brasileira, uma carta rogatória, que eu compareci lá no dia 4, eles não compareceram. E aí, os deputados fingem que não ouviram, não falam nada sobre isso e, da mesma forma, não falaram nada quando, há 89 dias, o Tacla Duran falou do dossiê da Ariomesser Banestado, que tem crimes de Sérgio Moro. Ele foi lá nessa mesma comissão, convidado pelo Vadir Damus, e falou: eu compareci numa reunião no Panamá em que um diretor do Odebrecht, que estava sendo perseguido pela Lava Jato, falou com o emissário do doleiro Dario Messer, o que é considerado o Banco Central Paralelo do Brasil, o emissário dele, que era o doleiro também, Juca Bala, e falou: eu quero comprar o dossiê Banestado, que é onde tem os crimes do Sérgio Moro, dos procuradores desde lá de trás, e da propina que eles têm recebido dos doleiros. Eu quero esse dossiê para poder usar na minha defesa. Ele falou isso num depoimento ao Congresso Nacional, na frente desses 2 deputados do PT, que supostamente, alegadamente, autoalegadamente, né, são defensores do interesse do Lula, e os 2 fingiram que não ouviram. Nós já publicamos o vídeo aqui, é só você ir no canal nosso do YouTube e procurar Rabo Preso, bota lá na busca, Duplo Expresso Rabo Preso. Você vai encontrar esse vídeo que enaltece muito a atuação desses 2 parlamentares que nos atacam de maneira mais ostensiva há 189 dias, mas que vinham nos atacando pelos bastidores desde dezembro do ano passado, quando nós viemos a saber do acordo que eles celebraram com Sérgio Moro e com Eduardo Cunha para tirar o Tacla Duran do relatório final da CPMI, da primeira vez que ele depôs, lá em novembro de 2017. Quem nos acompanha há mais tempo sabe que até ali nós cooperávamos muito com esses deputados, nós acreditávamos nele. Inclusive, naquela oitiva lá de novembro, Carlos Krebs, eu fiquei mandando perguntas pelo WhatsApp para o deputado Paulo Pimenta fazer. Tem print de tudo. E ele, quando terminou o depoimento, ele me mandou os documentos do Tacla Duran. Nós fomos os primeiros a publicar porque ele me mandou. Então havia uma parceria. Só que aí, logo dias depois, 2 semanas depois, nós soubemos desse acordo que eles acabaram fazendo para tirar esse depoimento do relatório final. E aí, por causa disso, embora a gente não tivesse citado os deputados, Carlos, eu liguei para pessoas do PT, pessoas da direção do PT, falei: olha, estou sabendo disso, quero saber, isso foi feito com respaldo do partido, atendendo a uma determinação, ou até do Lula? Fala: não tem nada a ver, se houve esse acordo, foi coisa deles 2 ali na CPI, não tem nada a ver de orientação do Lula, nem do partido. E se você apurou isso, publique, porque isso ajuda o presidente Lula, porque desmascara a Lava Jato e mostra que eles fazem acordo com Eduardo Cunha. Falei: beleza, peguei, publiquei, tirei os deputados da história e falei: acordo Cunha-Moro, só. Mas, evidentemente, eles sabiam que a gente sabia. E aí, desde lá de trás, vinham
sabotando a gente. Aí, por isso, por exemplo, a central do Plano B, até ali mencionava a gente, mencionava o programa, mencionava alguns artigos nossos. Aí, a partir dessa determinação, e também porque a gente começou a falar de Dario Messer, e é um problema, porque a central do Plano B, segundo Paulo Henrique Amorim, pertence ao Daniel Dantas. E o Daniel Dantas usa os serviços do Dario Messer. Aí, quando a gente começou a falar de Dario Messer, também complicou. Aí pararam de falar com a gente, começaram a fingir que a gente não existia, o pessoal ia lá cobrar. Cadê a pauta? Eles estão trazendo aqui denúncia que eles conseguiram da Lava Jato, de fraude documental. O pessoal fingia que não via. E bloqueava, e colocava comentário nisso. Desde essa época a gente vinha vendo. Agora, vinha esse ataque de bastidor. Agora, quando a gente conseguiu a prova documental, aí a gente tinha que ser destruído. Eu imagino, eu até conversei com uma pessoa do PT que me falou isso, que os deputados, para saírem naquele frenesi assediando deputado e senador, devem ter recebido uma ligação, essa é a hipótese de uma pessoa do PT que me falou, devem ter recebido uma ligação do Sérgio Moro, falando assim, ou de algum emissário do Sérgio Moro, falando assim, olha, o acordo que a gente fez lá atrás, vocês não estão compreendendo, ou vocês calam esses caras aí que estão falando desse documento, ou então tá tudo revogado, lá o que eu tinha prometido lá atrás para vocês que tem teto de vidro. Essa foi a questão aí. Uma pessoa do PT me falou isso, que é a leitura que eles fizeram daquela atitude imprevidente, que eles fizeram sem nenhum cuidado, Carlos. Tem muitas testemunhas do assédio que eles fizeram a parlamentares e aos seus respectivos gabinetes. Como corolário de todo esse rabo preso aí desse esquema, do pessoal que não vem buscar prova na Suíça e da gente apresentar prova de crime do Moro e o pessoal não fazer nada, faz 149 dias que o presidente Lula está preso ilegalmente em Curitiba, agora com os seus direitos políticos cassados pelo TSE. A gente dá o bom dia ao presidente Lula, na certeza, presidente, que nós aqui no Duplo Expresso, e falo em nome de toda a comunidade do Duplo Expresso, que vai além de quem trabalha diretamente aqui no programa, quem nos acompanha, divulga o trabalho, seguiremos defendendo o seu direito de ser candidato e, mais do que isso, o direito da cidadania brasileira de votar no senhor como forma de repúdio ao golpe. A sua candidatura é o repúdio ao golpe. É por isso que ela está sendo cassada e é por isso que, estranhamente, o TSE diz que você não pode ser candidato, mas eles querem que o PT participe e querem que o PT participe com o Fernando Haddad. Nós continuaremos falando isso aqui. Sabemos que hoje, presidente Lula, o senhor vai enfrentar muita pressão aí do pessoal que está indo te visitar. Visita indesejada. O pessoal está indo te visitar, o senhor está falando, quer manter a candidatura e sei que o pessoal está indo para pressionar o senhor aí a desistir, mas nós continuaremos dando voz aqui a todos aqueles que estão junto com o senhor e com o Brasil até o final. Duplo Expresso.